Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos. Obrigado pela presença. Estamos já no sexto vídeo, se eu não estou enganado, sobre a leitura comentada da Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Sigmund Freud. Ontem a gente falou sobre conceito de identificação, né? A gente mostrou o quanto esse termo é importante para a compreensão das massas, né? do fenômeno social das massas, e apontei aí uma série de questões, de problemáticas, de dificuldades, né, no entendimento do conceito de identificação, porque ele realmente é complexo e se relaciona com outros termos, né? Às vezes também se confunde com outros termos, como eu apontei, né? E o texto do Freud também aponta isso. E hoje a gente vai para o próximo capítulo, certo? Que é enamoramento e hipnose. Esse termo sobre a hipnose realmente ele tem uma história, né, datada, também muito conhecida. A origem da hipnose aí remonta ao Antigo Egito, tá? Então não é de agora, é antigo. E essa prática, essa técnica, ela então vai se popularizar, vai surgir a partir do século XVIII, né? Vai se popularizar com um médico, Franz Mesmer, né? Inclusive popularizou a ideia do magnetismo animal, né? Ou mesmerismo, também, que foi muito conhecido na Europa. E esse mesmerismo, ou essa técnica, ela vai se alastrar por toda a Europa, vai influenciar as camadas intelectuais, médicas, né? Todo o pessoal fica realmente impressionado com os fenômenos psíquicos que a técnica consegue abordar. Depois ela passa por um certo esquecimento. Então ela novamente é redescoberta. Então nesse período, né, aproximadamente segunda metade do século XVIII, lá para 1767 a 77, em Paris, depois de 78 para 84, né? O Mesmer percebe que ao entrar então nessa reverberação, né, nesse magnetismo com o paciente, era possível aliviar os sintomas do paciente, inclusive dores, né, e tudo mais. Depois, no século XIX, vai ser muito estudado por um dos discípulos dos Mesmer, Armand-Marie Chassagne, que observou que o magnetizando um paciente, o paciente cai nesse sono
nesse inconsciente, né? Uma forma de então acessar esses estados. Depois temos o Charcot, mas também passou por Ambroise Lebeau, Hippolyte Bernheim, né? A escola de Nancy, né? Inclusive o Bernheim usava o hipnotismo para tratar doenças orgânicas do sistema nervoso, distúrbios gastrointestinais, e aí vai, né? A escola de Nancy deu assim, enfatizou bastante esse uso, né, da hipnose. E depois chega Charcot, na França. Charcot usa a hipnose nesse sentido de compreender questões relativas realmente ao inconsciente, né, dos estados alterados da consciência. O Charcot era um médico muito conhecido, pai da neurologia, né? Conduziu um estudo sistemático sobre o distúrbio, como a histeria, né? Ele inclusive equiparou a histeria de certa maneira com a condição de transe, que poderia ser, portanto, tratada através da sugestão hipnótica, tal. E um dos alunos mais brilhantes e também se tornou o mais famoso de Charcot, né? O aluno supera o mestre, né? em fama, né? O Freud, ele foi estudar no famoso hospital de Salpêtrière entre 1885 e 1886. Posteriormente, em 1892 e 1993, o Freud ali oscila entre a escola de Nancy, né, e a adoção do método catártico do seu amigo Breuer. E aí, porque em 1893 o Freud, né, o Freud vai elaborar uma comunicação inicial, um texto, um artigo, né, inclusive aí ele com a ajuda também de Breuer, né, sobre o inconsciente. Então o Freud utiliza no início a hipnose, utiliza ali o método catártico desenvolvido por Breuer, né? Mas depois ele vai abandonar, né? Ele vai partir para a técnica da livre associação, que vai ser desenvolvida entre 92 e 98, né? Entre 1892 e 1898, considerando assim um método mais eficiente, né? Vai ficar um método definitivo da técnica psicanalítica, tá? Então temos aí esse adendo, esse inicial, né, para a gente agora partir para a leitura do texto, pedindo a vocês a força, né, de se inscrever, dar o like, escrevam, deem sugestão, tá? Próximos vídeos. Lembrando também que hoje eu vou fazer um trabalho com o Gap Filosófico, com Alberto, sobre Hitchcock e a psicanálise, tá? Hitchcock vai ao divã. É um vídeo baseado em um trabalho
meio intersemiótico que eu realizei muitos anos atrás. Aí eu estou querendo fazer alguns vídeos sobre essas relações, cinema e filosofia, cinema e psicanálise, que eu já fazia isso muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás. Eu tinha um site, né, um antigo blog com textos de cinema e filosofia, cinema e psicanálise e tal, fazer um trabalho de intersemiótica que eram os meus estudos de intersemiótica eram estudos que tinha pretensão de uma pós-graduação, né? Eu lá no finalzinho da minha graduação fiquei interessado por intersemiótica, cheguei a escrever artigos, fazer algumas comunicações na área, e eu tinha ali uma pretensão de fazer algo nesse âmbito, né? Mas voltei para a filosofia tradicional, fui fazer Nietzsche e tal, essas coisas, e aí ficou um pouco esquecido isso, mas estou querendo trazer em forma de vídeos para o canal. Então, hoje, às 21 horas, né, 9 horas da noite, quem tiver interesse, sinta-se convidado para o evento Hitchcock e a psicanálise, Hitchcock vai ao divã, tá? 9 horas. Então, voltando aqui para o texto. Enamoramento e hipnose. Mesmo em seus caprichos, a linguagem corrente e fiel a alguma realidade, ela não dá o nome de amor. Ela não dá o nome de amor a relações afetivas bem diversas, que também nós sintetizamos teoricamente com o amor. Eu já falei isso anteriormente, né? Falei de que o termo amor é um termo importante, né? Foi muito discutida na filosofia, né? Desde Platão, por exemplo, né? Desde antes dele, né? O amor ao saber, né? O termo filosofia, inclusive, tem é formado por um desses termos, né? Filo, amor, e sofia, conhecimento. Então seria uma espécie de amor fraternal ao conhecimento, já que filo difere dos outros tipos de amores, né? Que é o ágape e o eros, né? O filo é esse amor mais fraternal, né? Entre conhecedores, né? Que amam a sabedoria nesse sentido de se aprofundar em questões que estão na raiz das questões, que estão mais profundamente, né, nas problemáticas da vida humana, do universo e tudo mais. Então, o amor aqui não é algo somente do senso comum, esse amor corriqueiro, ou algo nesse sentido, né? Continuando. Mas logo põe em dúvida que esse amor seja o verdadeiro, certo e autêntico, indicando assim toda uma escala de possibilidades dentro do fenômeno do amor. Não será difícil fazermos a mesma descoberta em nossa observação. Numa série de casos, o enamoramento não é outra coisa que investimento de objeto por parte dos instintos sexuais para satisfação sexual direta. Então, o que está dizendo aí é que o amor é essa energia libidinal que lançamos sobre o outro. A gente mencionou, inclusive, a questão do desejo lá, Lacan. Desejamos o desejo do outro, né? Nesse sentido de que a nossa subjetividade
ela é formada a partir das nossas relações humanas, né, da relação com o outro, não só o pequeno outro, mas como o grande outro, né, através dos nossos símbolos, dos nossos da nossa linguagem e tudo mais. Então é importante. Numa série de casos, o enamoramento não é outra coisa, então, né, que esse investimento que é direcionado para o outro ou as coisas. Voltando ao texto, o que se extingue quando esta é alcançada, isto é o que chamam de amor comum sensual. Mas, como sabemos, a situação libidinal raramente permanece tão simples. A certeza de que a necessidade que acabou de ser extinta retornará deve ter sido a razão imediata para dirigir ao objeto sexual um investimento duradouro, para amá-lo também nos intervalos sem desejo. O singular desenvolvimento da vida amorosa do ser humano vem juntar isso um outro fator. Na primeira fase, geralmente concluída aos 5 anos de idade, a criança achou num dos pais o primeiro objeto de amor, no qual se haviam reunido todos os seus instintos sexuais que demandavam satisfação. A repressão que depois sobreveio impôs a renúncia da maioria dessas metas sexuais infantis e acarretou numa profunda mudança na relação com os pais. A criança continuou ligada aos pais, mas com instintos que é necessário descrever como inibidos em sua meta. Então, lembrando aqui da questão dos destinos, dos impulsos, né? Quando a gente nasce, quando o filhote ou o ser humano nasce, há um investimento libidinal sobre o seu objeto, no caso, primeiro a mãe, né? Melanie Klein, inclusive, vai falar lá sobre a questão do seio, né? Da importância do seio, o seio bom, o seio ruim, né? Isso é importante. A criança então investe essa energia sobre a mãe, mas depois há os processos de corte, né? De inibições, de castrações, porque faz parte. A castração também faz parte do processo civilizatório, certo? Geralmente, no senso comum, a gente considera a castração como um aspecto somente ruim, né? Um aspecto negativo. Mas a verdade é que em determinados momentos, determinadas castrações são necessárias para que o ser humano, né, cresça saudável, né, num ambiente civilizatório saudável, né? Então, continuando, a criança continuou ligada aos pais, mas com instintos que é necessário descrever como inibidos em sua meta. Os sentimentos que ela tem doravante sobre essas pessoas amadas são designados como ternos. Sabe-se que as tendências sensuais anteriores são preservadas com maior ou menor intensidade no inconsciente, de modo que, em certo sentido, a inteira corrente original continua a existir. Então, não é porque determinadas pulsões vão ser castradas que essa energia desapareça. Ela não vai desaparecer. A energia se mantém, né, dentro do indivíduo, dentro do ser. Esses instintos estão ali ainda nesses processos e podem ser sublimados, né, de várias formas, ou vão ser, de certa forma,
extravasados de alguma forma, né? Que não deixa de ser também uma espécie de sublimações também, tá? Mas uma coisa é você sublimar isso em arte, música, dança, estudo, né? Trabalho intelectual. Outra coisa é você extravasar isso em ato violento, né? Então dá pra gente até imaginar a partir daqui onde o Freud quer chegar, certo? Tá? Dá pra gente mais ou menos ter uma ideia onde ele quer chegar com isso, tá? Continuando, então essa energia é mantida, ela não desaparece, tá? Mesmo com essas inibições no seu destino original. Sabemos que com a puberdade se introduzem novas fortes tendências à satisfação das metas sexuais diretas. Em casos desfavoráveis, elas permanecem separadas como corrente sensual das duradouras orientações ternas de sentimento. À nossa frente aparece então um quadro com dois aspectos, ambos prazerosamente idealizados por certas tendências literárias. O homem se entusiasma sentimentalmente por mulheres que muito admira, mas que não o estimulam para o comércio amoroso. E é potente com outras mulheres, que não ama, que menospreza ou menos despreza. Com mais frequência, no entanto, o adolescente consegue um determinado grau de síntese entre o amor não sensual, celestial, e aquele sensual, terrestre. Em sua relação com o objeto sensual, é caracterizada pela cooperação entre instintos não inibidos e instintos inibidos em sua meta. A intensidade do enamoramento, em contraste ao puro desejo sexual, pode ser medida segundo a contribuição dos instintos de ternura inibidos em sua meta. Então, estamos vendo aqui algumas questões relativas à forma como essas metas são trabalhadas, né? Essas energias. Você vê aí a questão como é que elas se processam dentro, por exemplo, do jovem, né, do adolescente, determinados graus, né, de amor, como são trabalhados esses tipos de amores, né, no objeto sexual ou em outras coisas, né, como são inibidos, tudo mais. É no quadro desse enamoramento que desde o início nos saltou à vista o fenômeno da superestimação sexual, o fato de o objeto amado gozar de uma certa isenção de crítica. Então, é aquela coisa, né? Quando você fica muito apaixonado, né? Aquelas paixões de jovem, de adolescente, aquela coisa super bonitinha, né? Você não vê defeito no outro, né? Incrível isso. Você, quando namora, você não vê defeito nenhum na pessoa. É uma coisa impressionante, né? E aí depois que a coisa passa, né? Aí você fica ali remoendo, fica pensando, né? Refletindo, poxa, como é que eu fui gostar dessa pessoa? A pessoa com esses defeitos tão bizarros, né? Como é que eu não conseguia ver, né? Meus amigos falavam, todo mundo falava, né? Minhas amigas falavam, tal, e eu não conseguia perceber esses defeitos bizarros. Então é um pouco isso. Diminui essa parte do senso crítico, né? E Freud continua. De todos os seus atributos serem mais valorizados que os de pessoas não amadas, ou que numa época que ele mesmo não era amado, havendo repressão ou recuo mais ou menos efetivo das tendências sexuais, produz-se a ilusão de que o objeto é também amado sensualmente
em virtude de seus méritos espirituais, quando, pelo contrário, apenas a satisfação sexual lhe pode ter emprestado esses méritos. Então, é o seu amor, meu querido, que muda muda como você vê o objeto. A forma como o seu amor atua é justamente para você não enxergar esses defeitos no outro. Não é pelas qualidades que o outro tem necessariamente, tá? E aí continua. O que aí falseia o juízo é o pendor à idealização. Veja que o termo aqui, idealização, está em itálico. Isso quer dizer que é um termo que é importante aqui, né? Como você idealiza o outro a partir dessas suas energias, né? Dessa energia libidinal que se lança sobre o outro, né? Fazendo uma espécie de é uma fantasia, né, do outro, é uma idealização do outro. E continuando com isso, nós vemos facilitada a orientação. Percebemos que o objeto é tratado como o próprio eu, que então, no enamoramento, uma medida maior de libido narcísica transborda para o objeto. Então, em não poucas formas de escolha amorosa, torna-se mesmo evidente que o objeto serve para substituir um ideal não alcançado do próprio eu. Então, é que você... é um pouco como se você tivesse depositando no outro algo que você não encontra em você mesmo, certo? Ou algo que você aspira em si mesmo e você não encontra em você, você encontra no outro, certo? Então ele é amado por essas perfeições a que o indivíduo aspira para a si mesmo e que, através desse rodeio, procura obter para a satisfação de seu narcisismo. Então, quando você procura isso no outro, na verdade você está tentando procurar em si mesmo. Então é uma questão de falta. Veja aí, é uma questão de falta, certo? É por isso que Lacan vai dizer que o amor é uma falta, certo? É uma falta nesse sentido de que você busca no outro algo que você busca em si mesmo, você não encontra, você então lança isso para o outro. É como se essa energia libidinal que é destinada para esse objeto se transformasse naquilo que você deseja para si, para o seu eu, tá? Aqui no sentido do eu, lembrando aqui que o ser humano ele é tripartite, né? Você tem o eu, o ego e o superego, desculpa, o eu, o supereu e o id, né? O isso, como alguns chamam, né, alguns psicanalistas, né? O isso porque isso não tem uma forma definida, tá? Os objetos, nesse sentido aqui psicanalítico, eles não possuem uma forma definida. Nosso inconsciente não tem uma forma definida. Os objetos é meramente uma transformação libidinal de uma força que você deposita sobre o objeto. Então é uma força, nesse sentido, é uma força plástica, tá? E continuando, se a superestimação sexual e o enamoramento crescem ainda mais, a interpretação do quadro fica também mais nítida. As tendências que impelem a satisfação sexual direta podem ser inteiramente empurradas para segundo plano, como sucede regularmente, por exemplo, com o entusiasmo amoroso de um jovem.
O eu se torna cada vez menos exigente, mais modesto e o objeto cada vez mais sublime, mais precioso. Chega enfim a tomar posse do inteiro amor próprio do eu, de modo que o autossacrifício deste é uma consequência natural. É aquela coisa mesmo do amor, né? Você está apaixonadérrimo pelaquela pessoa e você faz tudo por ela. Você até toma prejuízo e tudo mais, mas você está com seu senso crítico quase que anulado nessa relação objetal. Então você não percebe. Traços de humildade, de restrição do narcisismo e do self-injury estão presentes em todo caso de enamoramento. Em caso extremo, são apenas aumentados e, devido ao recuo das reivindicações sexuais, predominam exclusivamente. Isso ocorre com bastante facilidade no amor infeliz e irrealizável, pois a cada satisfação sexual, a superestimação sexual experimenta uma redução. Continuando. Isso ocorre com bastante facilidade no amor infeliz, irrealizável, pois a cada satisfação sexual, a superestimação sexual experimenta uma redução. Simultaneamente a essa entrega do eu ao objeto, que já não se diferencia da entrega sublimada a uma ideia abstrata, deixam de operar completamente as funções conferidas ao ideal do eu. Cada crítica assim fica difícil. Isso ocorre com bastante facilidade no amor infeliz, irrealizável, pois a cada satisfação sexual, a superestimação sexual experimenta uma redução, simultaneamente a essa entrega do eu ao objeto, que já não se diferencia da entrega sublimada a uma ideia abstrata. Deixam de operar completamente as funções conferidas ao ideal do eu. Cala a crítica exercida por essa instância. Tudo que o objeto faz e perde é justo e irrepreensível. A consciência não se aplica a nada que acontece a favor do objeto. Na cegueira do amor, o indivíduo pode se tornar sem remorsos um criminoso. Toda a situação pode ser resumida cabalmente numa fórmula. O objeto se colocou no lugar do ideal do eu. A gente na aula passada a gente comentou sobre esse conceito, né? O ideal do eu, o eu ideal. Então esse objeto que você deposita o amor se torna esse ideal, né, para o sujeito, para o indivíduo. Agora é fácil descrever a diferença entre a identificação e o enamoramento em suas mais desenvolvidas formas, chamadas de fascínio e servidão enamorada. Então entra aqui dois termos que meio que se liga aqueles termos, por exemplo, de Le Bon e o outro especialista, né, o outro psicólogo, que ele fala sobre o prestígio do líder, né, e a questão hipnótica do Le Bon. No primeiro caso, o eu se enriqueceu, não, com os atributos do objeto, introjetou na expressão de Ferenczi. Ferenczi é também um psicanalista, discípulo de Freud. No segundo, ele está empobrecido, entregou-se ao objeto,
colocou-o no lugar de seu mais importante componente. Há uma reflexão atenta, porém, notamos que essa exposição simula opostos que não existem. De um ponto de vista econômico, não se trata de enriquecimento ou empobrecimento. É possível descrever o enamoramento extremo como se o eu introjetasse o objeto. Uma outra distinção talvez considere melhor o essencial. No caso da identificação, o objeto foi perdido ou renunciou-se a ele. Então é novamente instaurado no eu. E este se altera parcialmente conforme o modelo do objeto perdido. No outro caso, o objeto foi conservado e como tal é sobrevestido por parte à custa do eu. Então, nesse caso aqui da identificação, né? Você projeta o outro, você pega o outro e coloca dentro de si, né? Dentro daqueles atributos que você vai dar nesse objeto, tá? No caso da identificação, o objeto foi perdido ou renunciou-se a ele, então é novamente instaurado no eu. E este se altera parcialmente conforme o modelo do objeto, certo? Então, é essa a questão aqui, tá? Na identificação, o objeto foi perdido, certo? Esse objeto que você deposita essa energia, tá? O objeto foi perdido ou renunciou-se a ele, então é novamente instaurado no eu. E este se altera parcialmente conforme o modelo do objeto perdido, tá? Aquilo que você espera dele, tá? Aquilo que você fantasia. No outro caso, o objeto foi conservado e como tal é sobreinvestido por parte à custa do eu. Mas também aqui surge uma dificuldade, que é o que Freud vai apontar. Então é algo estabelecido que a identificação pressupõe a renúncia do investimento objetal, que não pode haver identificação conservando-se o objeto. Antes que comecemos a discutir essa delicada pergunta, talvez já percebamos que a essência da questão não se acha numa outra alternativa, a saber, que o objeto seja colocado no lugar do eu ou ideal do eu. Então veja como não é uma coisa tão simples como se parece, né? Não é meramente você depositar no outro essa energia. É algo mais complexo. É um investimento de energia que você lança sobre o outro, algo que você busca no outro, tá? Nesse processo, meio que há um processo de perda e busca disto que é você mesmo, né? Como se você estivesse buscando em você mesmo, certo? Esse ideal, tá? Esse eu ideal, justamente porque você está no processo então meio de formação. Essa subjetividade sua está ainda sendo desenvolvida, está sendo criada, e ela pode ser também mudada, né, a depender desse processo interno a qual você, o ser humano, né, qualquer pessoa está submetida, né? Então esse ideal do eu, ele sempre está ali na esquina, que você pode adotar. Não se trata meramente de um fato ocasional, né? Vai depender muito dessa sua formação inicial, né? De como você deposita no outro expectativas, deposita no outro algo que você deseja para si mesmo. E é nesse processo
nessas circunstâncias que a gente pode então verificar como essa dinâmica, né, a dinâmica das massas, elas são fruto de uma série de situações e de componentes psíquicos. Não é simplesmente uma questão de sugestão ou de fascínio, superficialmente falando, como o Le Bon e Duke Gale tinha mencionado, tá? Então, veja como o Freud, ele vai aqui trabalhando no sentido de direcionar para o aprofundamento das suas teorias, né, dos seus conceitos psicanalíticos, né, levando o indivíduo de uma forma assim muito bem conduzida para esse aprofundamento no entendimento dessa dinâmica psíquica, em que não se trata só de um indivíduo, se trata também do indivíduo e a sociedade. Então é um processo relacional, é um processo dialético, até eu diria, entre o indivíduo e sociedade, entre o indivíduo e a massa, tá? E continuando aqui, do enamoramento à hipnose, o passo, evidentemente, não é grande. Então, o que ele está falando? Desse enamoramento ao processo de hipnose, né? Então, esse passo não é tão distante assim. As concordâncias entre os dois são óbvias. A mesma humilde sujeição, mesma docilidade e ausência de crítica ante o hipnotizador, como diante do objeto amado, o mesmo solapamento da iniciativa própria, não há dúvida. O hipnotizador assumiu o lugar do ideal do eu, né? Tudo na hipnose é ainda mais claro e intenso, de modo que seria mais adequado elucidar o enamoramento pela hipnose do que o contrário. O hipnotizador é o único objeto, nenhum outro recebe atenção além dele. O fato de o eu vivenciar sonhadoramente o que ele afirma e solicita nos lembra que descuidamos de incluir entre as funções do ideal do eu também o exercício da prova da realidade. Tá? Então, o que ele está comentando aqui, né, sobre o complemento metapsicológico, a teoria do sonho. Não admira que o eu tome por real uma percepção, quando essa realidade tem o aval da instância psíquica normalmente encarregada do teste da realidade. A total ausência de impulsos com metas sexuais não inibidas contribui, ademais, para a extrema pureza dos fenômenos. Então, se torna uma coisa meio que natural, né? Às vezes você nem percebe. A relação hipnótica é uma restrita entrega enamorada em que se acha excluída a satisfação sexual, enquanto no enamoramento esta é empurrada temporariamente para trás e fica em segundo plano, como possível meta futura. Por outro lado, pode-se também dizer que a relação hipnótica é, se for permitida a expressão, uma formação de massa a dois. A hipnose não é um bom objeto de comparação para a formação de massa, por ser, na verdade, idêntica a esta. Da complicada textura da massa, ela nos isola um elemento, a relação do indivíduo da massa com o líder. Devido a essa limitação do número, a hipnose se distingue
da formação de massa, tal como se separa do enamoramento por descartar os impulsos sexuais diretos. Nisso ocupa uma posição intermediária entre os dois. É interessante ver que justamente os impulsos sexuais inibidos na meta conseguem criar laços tão duradouros entre as pessoas. Mas isso se estende com facilidade a partir do fato de não serem capazes de plena satisfação, enquanto os impulsos sexuais não inibidos experimentam uma extraordinária redução mediante a descarga, toda vez que atinge sua meta. O amor sensual está fadado a se distinguir com a satisfação. Para poder durar, é preciso que esteja mesclado desde o início com componentes puramente afetuosos, ou seja, inibidos em sua meta ou que experimente tal transformação. A hipnose resolveria sem dificuldades o enigma da constituição libidinal de uma massa se ela mesma não contivesse traços que fogem ao esclarecimento racional até aqui adotado. Então, seria a hipnose seria uma explicação, certo? Seria possível você explicar a questão da massa. É possível você explicar a questão da massa como um processo hipnótico. Mas o que Freud está dizendo aqui é que não explica as questões profundas, né? Simplesmente porque ela não esclarece determinadas questões, determinados fenômenos que acontecem durante a massa, né? E aí ele continua. Nela ainda há muito a se reconhecer como não compreendido, como místico. Ela tem um elemento adicional de paralisia, certo? Que vem da relação de alguém muito poderoso e um impotente e desamparado, algo que remeteria à hipnose por terror que há entre os animais. São transparentes a maneira como é produzida a sua relação com o sono e o fato enigmático de algumas pessoas se prestarem para ela, enquanto outras rejeitam inteiramente. Aponta para um fator ainda desconhecido que nela se verifica e que talvez possibilite somente ele a pureza das atitudes libidinais nelas encontradas. Então, aí está um ponto, né? Por exemplo, né? Você consegue hipnotizar uma pessoa, mas não consegue hipnotizar todas. Algumas pessoas são sugestionáveis hipnoticamente, outras não. Então, quando eu fiz na minha formação de psicanálise, né, de psicanalista, né, o meu percurso, nós alunos, a gente passou por esse processo, né, em uma aula, a disciplina que a gente estuda, que é a disciplina sobre hipnose, né, para a gente conhecer esse fenômeno. E a gente percebia que nem todo mundo era hipnotizável, certo? Havia algumas inconstâncias nesse processo de hipnose, tá? E é por isso também que Freud depois abandona a hipnose, né? Ele começou no iniciozinho, mas depois ele desiste porque há problemas, tá? E aqui não necessariamente é uma questão negativa, a hipnose, todo um desenvolvimento, né, uma evolução nas técnicas de hipnose enfim, para algumas pessoas funcionam, para outras não, né? Tudo bem, não tem esse problema não, tá? Só estou dizendo que o Freud aqui coloca que a hipnose não parece ser uma boa resposta para determinados fenômenos sobre a massa, sobre a dinâmica da massa, tá? E aí ele coloca: é também digno de nota que frequentemente a consciência moral
se mostre refratária, mesmo quando de resto há docilidade completa à sugestão. Então, essa consciência moral algo que temos em nós que nos impede de realizar certas coisas a partir da hipnose, tá? Então, vamos dizer assim, a pessoa é passível de ser hipnotizada, mas o hipnotizador ele não consegue fazer tudo com essa pessoa, por exemplo, entendeu? Determinadas sugestões hipnóticas são totalmente anuladas dependendo dessa consciência moral que a pessoa tem. Então ela não vai realizar o fato de você conseguir hipnotizar uma pessoa não quer dizer que você vai fazer com que essa pessoa realize, por exemplo, um assassinato, se ela tem ali um superego ali que é resistente a determinadas atitudes. Então não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer com que essa pessoa hipnotizada realize tudo o que você quer. Não existe isso, tá? Então ele continua aqui. Mas isso talvez se deva ao fato de que a hipnose, como geralmente é praticada, isso aí lá no... Tá falando lá no iniciozinho do século passado, tá? Lá no iniciozinho. Início do século XX. Pode ser mantido o conhecimento de que se trata apenas de um jogo, de uma reprodução falsa de outra situação bem mais importante para a vida. Após essas discussões, estamos preparados para oferecer uma fórmula relativa à constituição libidinal de uma massa, pelo menos de uma massa tal como vimos até aqui, isto é, que tem um líder e não pôde adquirir secundariamente, através de excessiva organização, as características de um indivíduo. Uma massa primária desse tipo é uma quantidade de indivíduos que puseram um único objeto no lugar de seu ideal do eu, certo? E em consequência identificaram-se uns com os outros em seu eu. Essa condição admite uma representação gráfica. E aqui ele coloca, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma aumentada. 1075, 200 aqui, tá? É essa figurinha aqui, tá? Você tem o ideal do eu, tá? Aquilo que você tem em si, o seu eu, né? Ou ego, o objeto a qual você direciona essa energia, tá? E esse objeto externo a qual você vai se identificar. Veja que é um processo, ó. Esse processo está sempre relacionado, ó, está sempre relacionado com esse ideal do eu. O objeto que você procura, que encontra no outro. Isso aí, outros indivíduos também estão atrás desse objeto, certo? Que vamos dizer assim, se espelha no objeto externo. Pode ser o líder. E aí deposita sobre ele essa energia, tá? Então, repetindo aqui, ó, uma massa primária desse tipo é uma quantidade de indivíduos que puseram um único objeto no lugar de seu eu ideal e em consequência, veja, consequência, identificaram-se uns com os outros, certo? A partir desse ideal do eu. E essa condição admite uma representação. Então aí, essa ideia admite essa representação gráfica. É isso que está representado aqui. Essa busca, né?
algo que você busca, né? Você não identifica em si, você busca esse objeto aqui, fonte dessa energia, né? Fonte dessa energia não, destino dessa energia, né? Essa meta. E aí você consegue se identificar com outros indivíduos a partir então dessa busca, tá? Veja como esse tema é interessante. No próximo vídeo a gente vai trabalhar então com o instinto gregário, certo? Para a gente avançar mais nesse processo de compreensão da massa. Lembrando aqui, pedindo a vocês aquela inscrição, like, essas coisas todas. Hoje, 9 horas, tenho uma live sobre Hitchcock e a psicanálise, tá? Vai ser uma coisa bacana, assim, não trabalhar em cima do texto, vai ser uma coisa mais leve, né? Sobre algumas obras, vou pegar algumas obras ali do Hitchcock e fazer uma relação com algumas teorias de Freud, tá? Um processo intersemiótico livre, tá? Então, tá todo mundo convidado, tá certo? Abraço.